Olá, boa noite. Seja novamente bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. Estamos aí com o curso técnico em automação industrial, envolvendo aí a parte da indústria 4.0, evoluindo aí para 5.0, com inovação e tecnologia. Hoje estamos com a nova UC, que é instrumentação e controle. Hoje é a nossa primeira aula e o professor Alan vai estar explicando as atividades, passando parte do conteúdo para vocês. Novamente, muito obrigado pela sua presença e vamos aguardar alguns minutinhos para iniciar as nossas atividades.
Bem, pessoal, sem mais demoras aí, ó, nós estamos então com instrumentação e controle. Aqui neste caso aqui, ó, a nossa UC vai de dia 24/9, que é hoje, né, até dia 29/10. A nossa OC de instrumentação e controle é bem fácil de fazer. Aqui no caso aqui só temos esses fóruns aqui para estar realizando e também a parte de simulado do SAEP. Então, muito fácil de fazer, né? E eu vou estar explicando aí passo a passo para vocês. Aqui no nosso caso aqui, nós temos nosso primeiro fórum, que é sobre a parte de nível e vazão. Então, aqui, ó, vou ampliar para vocês, tá? As medições de nível e vazão, embora eu tenha um conceito simples, né, exigem algumas vezes métodos e procedimentos aprimorados, né? Por exemplo, nós temos transmissor indicador de vazão, certo? Nós temos a parte de medições do nível, né? Tem tanto internamente como externamente. Então, imagina que na parte de bebidas, certo? Parte de alimentação, você tem aqueles tanques, mas os tanques têm que ser de aço inox, porque no tanque de aço inox você consegue matar bactérias e micro-organismos, entendeu? Então você vai ver que a maioria nessas áreas industriais que trabalham com alimentação, eles trabalham com aço inox. E o aço inox não tem como você ver o nível lá dentro, né? Como é que você vai ver o nível lá dentro? Não tem como. Aí o que que a gente faz? A gente pega e coloca lá de fora, coloca um equipamento chamado rotâmetro. Aí, conforme vai subindo o nível lá dentro, lá do tanque, tem o nível do lado de fora. Aí você consegue verificar ali a parte do nível, né? E também temos o transmissor indicador de nível, né? Que pode demonstrar esses valores, né, eletronicamente para vocês, principalmente aí numa parte que a gente chama de supervisório. Então, nós temos aí nível e vazão são variáveis que nós chamamos, tá? Né? Importantes na indústria, não somente para o exercício do próprio processo. Aí, nesse processo, nós chamamos assim, ó, processo de fabricação de bebida. Processo de fabricação de bebida que é o suco de laranja. Processo de fabricação da cerveja, beba com moderação. Processo de fabricação do refrigerante. Processo de fabricação do leite. E assim sucessivamente. Ok? Mas também para fins de cálculo de custo e de levantamento. Os sistemas de medição de nível e vazão variam em complexidade. Então, por exemplo, vazão, pessoal, a gente faz o controle de vazão de uma bomba. Só dar um exemplo aí. Você imagina que tem um tanque, você quer aumentar e diminuir essa vazão. Para você aumentar e diminuir essa vazão, o que que você pode fazer? Você trabalha com a parte de automação industrial, instrumentação e controle. Você utiliza o inversor de frequência. O inversor de frequência, você coloca uma bomba d'água trifásica, certo? E aí você liga o inversor de frequência. E nesse inversor de frequência, você coloca aí um sensor. Pode estar colocando também um CLP, controlador lógico programável, que o sensor identifica a vazão da tubulação, manda o sinal para o CLP, que o CLP manda o sinal para o inversor de frequência, que vai aumentar e diminuir a velocidade dessa bomba. Aumentando e diminuindo a velocidade da bomba, você aumenta e diminui a vazão da bomba, que é a água ou líquido que vai passar ali naquela tubulação, tá, pessoal?
E fora isso, você também pode trabalhar aí sem o CLP e tá utilizando o inversor de frequência com sensor e você consegue aí fazer um controle desse sistema de vazão da tubulação. Então você imagina, por exemplo, vou te dar um exemplo na indústria. Na indústria nós temos a caldeira aí, ó. E aí a caldeira você tem que fazer um controle da vazão aí, porque senão você pode ter um certo problema aí se a caldeira aí não tiver um controle au- automatizado, né? Certo? Que esse controle da vazão pode o quê? Pode explodir e dar, né? É como se fosse uma panela de pressão explodindo. Então não pode acontecer. E aí, então, nós temos aí desde simples valores aí, visores, né, para leituras locais até indicação remota, registro de controle automático. Na indústria se requer medições tanto de nível de líquidos como de sólidos. Para facilitar a compreensão, costuma-se definir nível como sendo a altura do conteúdo de um reservatório. Aí o que pode dizer? Que poderá ser líquido ou sólido e vazão é rapidez com qual um volume escoa. Então, por exemplo, com base nesses conceitos e conteúdos disponíveis, faça uma pesquisa sobre os medidores de vazão, de nível e vazão, direta e indiretamente, citando assim os detalhes, né, e suas características, beleza? Então, basicamente, aqui, vamos embora lá, ó. Nós temos aqui, por exemplo, ó, você tem um tanque, ó. Todo tanque, pessoal, ó. Aí você imagina que aqui é a bomba, ó. E aqui é o reservatório. Tem vermelho aqui porque só tem vermelho, né? Imagina que aqui é o reservatório, aí vai pegar o líquido daqui, ó, e vai jogar aqui. Esse líquido vai cair aqui, né? Beleza? E aí tem enchendo aqui, ó. Aí para você verificar o nível aqui desse tanque, o que que você faz? Você coloca eletronicamente, você pode colocar um sensor aqui, que a gente vai chamar o sensor nível mínimo. Coloca outro sensor aqui, que a gente chama de sensor de nível máximo. Sensor de nível mínimo e sensor de nível máximo, tá vendo? Na hora que o nível bate aqui no nível máximo, o que que a bomba faz? A bomba vai desligar, certo? Beleza? E quando começar a baixar aqui o nível aqui, vai acionar a bomba novamente para pegar o líquido aqui e jogar lá dentro lá, ok? Só que você imagina que esse aqui está dentro da fábrica. E aí você tem uma resistência elétrica aqui, ó.
E essa resistência elétrica vai fazer o quê? Vai aquecer o produto. Depois desse produto vai sair na tubulação. E aí você tem uma válvula aqui, né? Aí você tem uma válvula aqui, certo? E essa válvula vai fazer o quê? Ela vai pegar, vai abrir. Essa que a gente chama de válvula de escoamento. Aí esse líquido sai daqui e vai aquecido lá para o processo de fabricação. Como é que funciona? Tem um processo chamado pasteurização, que a gente trabalha na fábrica, tá? Esse processo de pasteurização também é para matar bactérias e micro-organismos. Você aumenta a temperatura do produto, depois rebaixa essa temperatura para matar bactérias e micro-organismos. E depois dá continuidade no processo de produção, que é esse daqui, ó. Então, faça a pesquisa aí na internet, ó. Você entra aqui, ou no seu próprio material didático, você entra aqui na internet, ó. Vou ver aqui, ó. Digita aí, ó. Controle de nível e vazão na indústria. Clicou aqui, ó, vai aparecer aí, ó. Aí você coloca todos aqui, ó. Controle de nível e vazão na indústria é importante para garantir a qualidade e eficiência da produção, além de evitar desperdícios e perdas de materiais. Tá vendo aí, né? O que é controle de nível? Controle de nível é algo a não ser subestimado em processos industriais. Monitoramento adequado é uma prevenção, né, do transbordamento, ou seja, né, passar aí do nível, né, certo? Parada imprevista da produção e garante que as etapas do processo sejam seguras e eficazes. Então, aqui, ó, tem até uma figurinha aí, ó, de controle de nível. Aqui está a válvula, tá vendo aí, ó? Aqui está o processo, né, de fabricação, né? Sinal de controle, controlador aí, ó. Então, temos vários sistemas de controle de nível, tá vendo aí, ó? Você quer um controle de nível aí legal até, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui tá a bomba, né? Que eu falei para vocês aqui, ó. Tá aqui o tanque, né? Certo? Sensor aí de pressão diferencial. Tem um processo. Tem inversor de frequência. Lembra que eu falei? Inversor de frequência vai controlar a velocidade da bomba, né? Certo? Então, pessoal, vocês podem fazer a pesquisa e tá aí, né? Dando a sua opinião neste fórum. Acho que eu expliquei aí bem explicado sobre o fórum, né? De botar aqui para nossa sala sobre o fórum de instrumentação, né? E controle com a parte de nível e vazão, ok? Depois de você fizer aí a sua opinião, deixar a sua opinião, sua pesquisa, eu vou e dou a sua nota aqui, ó. Coloco sua nota. Certinho? Beleza? Faça a sua pesquisa, troca ideia também com os colegas, pesquise também se você quiser no material que fica disponível e pode estar realizando aí a atividade. O próximo fórum também é bem fácil de trabalhar, que é sobre temperatura. Então, aqui você vai entrar, vou ampliar aqui para vocês novamente, ó. É em um processo de cozimento a necessidade de manter a temperatura de 70 graus. Dando um exemplo aí, ó. 70 graus é o valor
a ser encontrado, desejado, que a gente chama de set point, certo? Para que o procedimento seja homogêneo. O operador de máquinas regulou o rheostato, certo? Geralmente a gente fala que é o controlador de temperatura, tá? Na faixa selecionada. Porém, toda vez que é acrescentado alguma perturbação no processo, como por exemplo acréscimo de água, demora para o tempo para cozinhar, que é lógico, né, que vai resfriar, né? O operador tem que aumentar a temperatura manualmente para 90 graus e depois voltar gradativamente para 70 graus. Como você é um técnico de automação, resolveria esse problema automatizando esse processo para que o operador não necessite regular essa temperatura manualmente, evitando aí erros de procedimento. Então, o que que a gente pode utilizar aqui? Por exemplo, um controlador de temperatura. Controlador de temperatura. Esse controlador de temperatura vai controlar a faixa da temperatura de acordo com o que você determinou. E aí a gente tem um controlador de temperatura mais barato, chamado on-off. E tem também o controlador de temperatura, esse é o mais barato, tá? Como é que ele é o on-off? Então, por exemplo, ele vai chegar a 70 graus, o que que ele faz? Manda desligar. Começou a baixar lá, por exemplo, para 60 graus, liga de novo. Começou a chegar a 70 graus, desliga. Então, por exemplo, a gente tem um negócio que a gente chama de erro. Aqui é o seu set point. Set point é quanto? Nessa atividade aqui, meu set point é 70 graus. Certo? Aí aqui, ó, chegou aqui a temperatura de 70 graus, o que que ele faz? Sobe um pouquinho, pá, desliga. Começou a descer, sobe de novo. Começou a subir, desce de novo. E aí a gente tem um controlador de temperatura que é o mais caro, tá? Que a gente chama PID. O que é esse controlador aqui, PID? A gente chama de proporcional integral derivativo. Beleza? Proporcional integral derivativo. Proporcional é de acordo à proporção da temperatura que você quer. Integral, que ele vai tentar integrar o máximo aqui para reduzir o erro. E derivativo, ele vai tentar ir derivar juntamente com a integral para chegar o mais próximo aí do seu set point. Como assim, professor? Então, na hora que ele chegou aqui a 70, ó, ele já vai desligar, ó. Reduziu, vai ligar. Desligar, ligar. Tá vendo aí? Tá vendo aqui, ó? Então, esse aqui é o erro. É o mais barato, é o chamado on-off. E o outro, com o PID, olha o tamanhozinho do erro, ó. Tá vendo aí, ó? Só que qual que é a desvantagem? Que esse aqui é mais caro. É, logicamente que vai depender do produto, o processo de fabricação seu. É mais interessante você estar trabalhando é, com o melhor, que é proporcional integral derivativo. Por exemplo, nós temos aí
professor Alan já trabalhou em sistema de automatização para produtos, dá um exemplo pra vocês, de padaria. Padaria tem forno tem padaria que trabalha com forno comum, que é esse daqui, ó, controlador de temperatura, eles colocam lá, atingiu a temperatura que eles querem, até bipam, entendeu? Certo? Emite aí um sinal sonoro assim, ó, pip, pip, entendeu? Só que tem padaria que trabalha são aquelas padarias bem mais caras, né? E os produtos dessa padaria também são mais caros, bem mais caros, mas muito mais caro. Por que que é muito mais caro? Porque esse forno, tem um forno que ele é muito caro, mas muito caro mesmo, gente. Aqueles fornos, não é só padaria, na parte lá daquele Subway, você vai ver esse forno. Ó, eu já vi esse forno no Subway, aquela Pizza Hut, né? Que fica em shopping. Então, esse forno ele tem um controle proporcional integral derivativo e ele tem um sistema de vapor. Aí, além dele atingir a temperatura, ele manda um vapor no produto para o produto ficar mais crocante, ter um sabor diferenciado, certo? Então, quando você pega lá aquelas Pizza Hut, você vai notar que a massa dela é totalmente diferente da massa de uma pizza normal aí, que você tem um controlador, né, normal. E no Subway também você vai ver lá e sem dizer que o tempo do produto ficar pronto é bem mais rápido do que um controlador de temperatura normal aí e resistência elétrica normal. Beleza? Então aqui esse aqui é o segundo fórum, né, que é sobre temperatura. É bom falar sobre sensor de temperatura também. Um dos sensores de temperatura mais utilizados que nós temos aí é o PT100, né? Certo? Novamente, você vai pegar, fazer sua pesquisa ou no material disponível no AMA, ou vai também lá na internet, vai estar fazendo essa pesquisa e vai estar resolvendo esse problema. Então, para você resolver esse problema aqui, seria um controlador de temperatura. Você vem aqui na internet, digita aí, ó, controlador de temperatura. Controlador de temperatura. Aí você vê aqui, você tem vários controles de temperatura, tá vendo? Controlador de temperatura aí. Então tem vários controladores de temperatura. Como funciona o controlador de temperatura? Sensor de temperatura continua a monitorar a temperatura e o controlador de temperatura ajusta a operação do compressor conforme necessário. Por exemplo, nós temos a câmara fria, né? Quando a temperatura atinge o valor especificado de 4 graus, certo? Controlador de temperatura para o compressor ou ajusta sua operação para manter a temperatura dentro da faixa desejada, certo? Então você tem aqui várias funções aqui, né, do seu controlador de temperatura. Como funciona o controlador de temperatura, né? Certo? E aqui temos vários controles de temperatura. Aí você coloca aqui, ó, controlador de temperatura, né? PID. Olha lá, ó. Controlador de temperatura PID apresenta uma entrada multifuncional para termômetros de resistência, termopar e sinais padrão, que significa que a configuração de entrada do sensor pode ser definida. Assim, a flexibilidade do controlador aumenta consideravelmente e o armazenamento é facilitado. Então, o controlador de temperatura ele é bem mais caro, tá vendo aí? Ó, 219, 272, esses são os top, né, da galáxia aí que a gente geralmente utiliza na indústria. E aí você tem até a imagem aí, ó, de vários controladores de temperatura, tá vendo aí, ó? Certo?
Aí esses controladores de temperatura, eles são bastante utilizados. Aí você imagina que ele tenha lá as configurações deles, de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura que você pode deixar lá para estar ligando e desligando seu equipamento. Pode ser compressor, né? Pode ser aí resistência elétrica. Então, por exemplo, é bastante utilizado na máquina chamada injetora, né? Que faz injeção de plástico e na máquina sopradora também, certo? Que faz aí também a parte de acionamento de sopro, né? A gente tem a pré-forma você pensa que faz o seguinte, aquelas garrafas que vocês conhecem lá, né? Do refrigerante, por exemplo, nós temos lá de 600, 1 litro e meio, 2 litros, e assim sucessivamente. Aí você imagina que tem uma pré-forma. Pré-forma, geralmente, ela é muito barata, que ela vai até o pessoal de festa gosta de utilizar. Coloca um monte de balinha lá dentro lá e enrosca a tampinha, né? Mas na fábrica é utilizado para quê? Ela passa por um sistema de resistência elétrica que aumenta a temperatura dela. A resistência fica até vermelhinha. Aí ela passa quente. Aí você imagina que tem um molde que é aí dentro do molde nós temos uma central de água gelada. A água trincando mesmo, certo? Bem gelada, antes de congelar. Aí ela sai essa água, passa pelo molde todinho. Você encostar a mão no molde, ele tá geladinho, gelado, gelado, gelado. E aí essa preforma vem, fecha o molde, né, com o formato da garrafa lá de refrigerante, por exemplo. Aí vem um bico de alta pressão, por exemplo, 6 bar. Aí esse bico encosta lá na ponta lá e faz o quê? Pum! Olha o efeito sonoro. Pá! E aí na hora que ele joga pressão lá dentro, aí vai expandir, né? Bate na lateral do molde. Aí como ele tá quente e a lateral do molde tá gelado, trincando, dá o formato da garrafa que vocês conhecem de acordo com o formato do molde. Aí abre e continua o processo de produção, certo? Aí tem determinada fábrica que tem uma rebarbadeira que faz o quê? Tira a rebarba, né, de plástico. E tem outros não, que pega os próprios funcionários tem que tirar a rebarba e assim por diante. Geralmente as máquinas já são totalmente automatizadas e fazem esse processo aí. Aí essa é a parte de sopro que eu falei para vocês, da sopradora. Tem a parte injetora. Injetora é o seguinte, você pega que tem um depósito lá, tipo um funil de café, sabe? Coloca o granulado lá dentro. E aí esse granulado, aí você tem umas resistências, que tem que derreter o granulado. Essas resistências, aí nós temos um controlador de temperatura, que é esse daqui, ó. O controlador de temperatura vai aumentar a temperatura, vai derreter o produto. E aí a gente tem uma rosca sem fim, tipo aquela rosca do elevacar, quando a pessoa leva o carro lá na oficina, tem o elevacar que eleva, ali tem uma rosca sem fim, certo? Rosca sem fim é porque chegou lá no final, você pode continuar o tanto que for, que ela só vai ficar girando, mas não vai continuar subindo. Chegou embaixo, da mesma forma. Chegou embaixo, ela vai girar em falso lá, mas não vai danificar o produto. Nem para cima e nem para baixo. Por isso que a gente chama de rosca sem fim. Beleza? Então você imagina que lá na injetora tem um funil que produz café, né? Coloca o granulado, aumenta a temperatura das resistências. Geralmente a gente fala que é zona. Zona 1, 2, 3, 4. Aí cada zona é as resistências, vai aumentar a temperatura, vai derreter o produto. Aí o produto cai lá na rosca sem fim. Aí ali, ó, vai passando lá o produto derretido. E aí quando chega lá no final tem um bico bem pequeno, né? Que vai sair o plástico derretido. Novamente tem o molde com a central de água gelada, vai passar a mangueira com água gelada no molde. Aí o molde está trincando, geladinho. Aí na hora que fecha ali, aí o plástico que está derretido vai fazer o formato
do pote de creme, do para-choque, da cadeira e assim sucessivamente, ok? Da caixa, ok? Certinho? Na câmara fria, nós temos aí, por exemplo, aí, temos o processo de circulação do gás, temos o compressor, a condensadora, e aí vai circular esse gás aí dentro do ambiente refrigerado, por exemplo, da câmara fria, né? Na própria geladeira lá do sua casa você tem isso aí, que é o controlador de temperatura. Esse controlador de temperatura fica dentro lá da geladeira, ou internamente, ou então na parte de fora, que é o pessoal aperta com os botãozinhos lá, certo? Aí esse controlador de temperatura ele faz o seguinte, tem um sensor de temperatura dentro da sua geladeira. Na hora que você abre a geladeira, entra ar quente lá dentro, fechou a geladeira, aí tem que refrigerar de acordo com a temperatura que você deixou lá. Vamos dizer que você colocou na metade. Como você colocou na metade, aí o que ele faz? Vai ligar o compressor, que é o motor lá da máquina, que você conhece, aquele pretinho que fica lá atrás. A gente chama de compressor, tá, pessoal? Ele vai carregar o gás de alta pressão. Aí esse gás de alta pressão vai circular dentro da geladeira. Já viu uns araminhos que fica lá atrás da geladeira? Certo? Que lá que a gente chama de condensador. Você pensa que o gás vai passar por ali, ó. Certo? E vai passar dentro da sua geladeira. Aí vai circular. Aí tem um congelador, né? Onde a temperatura é mais baixa. E tem a parte de baixo ali, ó. Vai circular ali também o gás. Até atingir a temperatura que você definiu. Ou na parte frontal da geladeira. Ou internamente da geladeira. Beleza? Se você notar dentro da sua geladeira, tem pessoa que não nota, mas se você notar dentro da sua geladeira, tem uma pontinha bem pequenininha assim, lá atrás. Essa pontinha que a gente chama de sensor de temperatura. Fica lá atrás da sua geladeira. Lá de dentro, tá? Eu falo lá atrás, mas é do lado de dentro. Lá atrás você vai ver lá uma pontinha. E para quem tem um regulador que é o controlador de temperatura internamente, você vai ver que tem uma bolinha que gira para a direita e para a esquerda, que lá é o controlador de temperatura. E tem gente que já trabalha com a geladeira mais cara, que às vezes é digital ou nos botões que fica na frente da geladeira. Ok? Beleza? É. Então, dei vários exemplos aí de controlador de temperatura. Então, nós temos tanto on-off e temos também, né, controlador de temperatura P e D. É o sistema do ar-condicionado também que você tem na sua casa. Sistema do ar-condicionado, quem tem ar-condicionado, você tem os dois tipos de ar-condicionado. Aí você tem, por exemplo, o on-off, que é o mais barato, tem lá em casa. Aí o ar-condicionado on-off é assim, você coloca lá a 25 graus, o compressor liga, chegou a temperatura, o que que faz? Ele desliga. Começou a baixar ali uns 10 graus, liga de novo. Depois desliga. Liga de novo. E aí é aquele detalhe. Então, o seu set point é o quê? Meu 25 graus. Aí vai ficar ligando, desligando. Agora, tem o ar-condicionado, que é esse sistema de PID que eu falei para vocês aí, que ele trabalha chamado inverter. Você colocou 25 graus, ele não desliga o compressor. Ele abaixa a corrente, o compressor fica ali, ó. Fica ligado, só com a corrente baixa. Certo? Aí o que acontece na hora que vai ligar novamente, ele já está com a corrente ali, ele pega só, aumenta o valor da corrente. Depois diminui até você desligar lá o seu produto. Beleza? Tem a vantagem da economia, né? Que você tem a possibilidade de economizar até uns 50% da sua conta de energia. Mas tem uma certa desvantagem que o ar-condicionado aí que a gente trabalha com sistema proporcional integral derivativo, às vezes ele tem uma vibração maior na condensadora. Isso aí varia de cliente para cliente, né? Que leva em consideração aí o produto que ele está comprando. Lembrando que quando você também compra um ar-condicionado com um sistema inverter, ele aí é, por exemplo, uns R$ 1.000 mais caro do que o produto on-off, né? Então vamos dizer que um on-off normal aí, você está comprando ele por 2.000. Então você vai comprar um inverter aí por uns 3.000. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, na internet, tá lá, ó.
Vem aqui, ó, ar-condicionado, ar, 12.000 BTU, on, off. Então tá uns 2.000 e pouquinho, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, ó, inverter. Aí, tá até em conta, ó. Então, 2.800 e coisa, né? Então, vamos ver esse aqui, ó. Ar-condicionado aí. Aí, ó, tá variando aí 2.000 e pouco, tá? Ó, inverte, ó. Certo? Ah, agora já tá começando. Depende aqui quando você vai entrar, né? Só que esse aqui, mas geralmente esse aqui é um meio que H. Na hora que você vai pedir para levar para sua casa lá, vai dar uns 3.000 e tarará, vai 4.000. Aí, ó, esse aqui é o top aqui, ó. Né? Aí, ó, 3.149. Aí sim, esse aqui geralmente é o valor, né? Beleza? Então, expliquei o Fórum 2 para vocês. E finalizando aqui, ó. O Fórum 3 sobre pressão. Pressão aí, né? Bastante utilizado na indústria hoje em dia. Você pensa que a maioria das indústrias hoje a gente trabalha com sistema de pressão. Pressão aproximadamente 6 bar, de 4 bar a 6 bar, né? Tem fábrica aí que trabalha em sistema de embaladora, sistema de acionamento de cilindros, tanto cilindros para avançar e recuar como rotativo, né? E a medição e controle dessa variável aí de processo, mais utilizado nas indústrias de controle de processo aí, né? Nos seus mais variados aí segmentos. Além disso, através da pressão é facilmente possível inferir uma série de outras variáveis de processo, tais como nível, volume, vazão e densidade. Os sensores são classificados conforme a técnica usada na conversão mecânica de pressão em um sinal eletrônico proporcional. Todas as tecnologias têm um só propósito, que é transformar a pressão aplicada em um sensor, em um sinal eletrônico proporcional à mesma. Cite alguns exemplos práticos de medição, né, dessa variável de processo através da pressão e comente também, né, sobre os sensores mais utilizados em medição de pressão. Quando você vai encher o pneu da bicicleta, do carro, né, da moto, da bis, o que acontece? Você vai no posto, tem uns que até pagam hoje em dia. Mas você vai, teoricamente, no posto, e aí tem lá um medidor de pressão. E aí, por exemplo, você coloca lá em PSI, não é em bar. Aí você vai colocar, por exemplo, né, para carro lá, por exemplo, eu coloco 32, 33 PSI, né, certo? Nas rodas dianteiras. E atrás, às vezes, eu coloco lá uns 34 PSI, por aí, certo? Então, você tem esses medidores de pressão. Na indústria, nós temos um manômetro. O manômetro ele faz medição aí de pressão, certo? E aí ele pega e faz a medição lá, que a gente utiliza mais em bar, né? Que eu falei para vocês, a gente trabalha mais de 4 a 6 bar. Então, você imagina que nós temos pistola de pressão, de cola, né? Tem pistola de pressão para produtos lá, que são de acionamento. Nós temos aí acionamento de cilindros, né? Por exemplo, na fábrica lá onde eu trabalhava, tinha vários cilindros para fazer acionamento aí de um robô, que o robô fazia um empacotamento,
Você imagina que a gente tinha um sensor, né? Aí contava 7 saquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí descia aqui o cilindro e recuava. Aí esse cilindro de carro fazia o quê? Avançava. Aí o cara tava lá com o pacote lá, empurra lá 7 pacotes. Aí depois vai de novo, volta o processo. Aí tem um sensor aqui e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí baixou o cilindro, arrastou os pacotes. Aí vai, avança, aí vai pegar, encheu aquele fardinho que vocês conhecem de papelão maior. Aí é 14 lá, por exemplo, saquinho, vai lá dentro. Aí ele fecha aqui, ó, passa a mão no meio, pega a pistola de cola, joga a cola, aí coloca aqui, passa a parte de cima, a parte de baixo, dá uma batidinha, pronto. Aí coloca lá no pallet lá e vai para logística, vai para lá, entendeu? Certo? Então, pressão, né? Bastante utilizado hoje em dia, tanto na parte comercialmente, aí, como na parte aí, né? De estar na área mecânica, né? Como também no processo de fabricação de produtos. Nesse caso também nós temos aí a oficina mecânica, que é o borracheiro, né? Profissão aí, né? Que sem eles aí a gente não vivia, né? Que, por exemplo, furou o pneu do carro, da moto, e assim sucessivamente, você vai lá no borracheiro, ele faz o remendo e verifica com pressão lá, né? Coloca a pressão lá nos pneus para tá enchendo seu pneu, né? E também quem gosta de futebol, né? Não teríamos futebol se não enchesse a bola com pressão. Então, aquela bola lá de couro lá é enchida com pressão e grandes alterações na parte de instalação e manutenções. Os motivos que levam aí um CLP a alcançar um patamar bem elevado são a alta confiabilidade, eficiência do sistema, aumento da produção, redução da perda de matéria-prima e facilidade na manutenção elétrica e mecânica. Aí o professor Alan demonstra para vocês aí uma parte dos controladores lógicos programáveis, onde nós temos aí as IHMs, que são interfaces homem-máquinas, né? Temos aí como exemplo o inversor de frequência, que consegue aumentar a velocidade do motor e reduzir a velocidade do motor. E temos os CLPs fazendo um controle aí, né? De tanto de sinalização como válvulas de controle. Ok? Esse sistema pode ser utilizado na parte alimentícia, parte química, né? Parte de produção aí, né? Em granjas de alta potência, né? Certo? Então, em várias áreas aí da área industrial, falando assim para vocês, ok? Certo? Por exemplo, numa fabricação de leite, nós temos um sistema chamado HT, que é um valor alto de temperatura e depois rebaixa para matar bactérias e micro-organismos. Tudo controlado com o CLP, né, de última tecnologia. Os objetivos do projeto que explicaremos aí inclui otimizar processos de controle de equipamentos e aumentar a eficiência de custo e reduzir os custos, né, na nossa linha de produção. Nós falamos aí que a automação industrial consegue aí verificar um aumento da produção, que aí é um dos grandes objetivos aí do empresário, né? Certo? Redução dos custos, redução da matéria-prima, da perda de matéria-prima, como eu falei para vocês, melhoria da qualidade dos produtos que serão entregues aí na parte final aí, né, da nossa linha de produção, aumento da segurança, flexibilidade na nossa produção industrial. Agora, professor Alan, fala aí um pouco sobre o funcionamento dos equipamentos de uma malha, né, de água e de um tanque de cozimento da área industrial. Aí o professor Alan vai passar alguns detalhes de funcionamento de todos os equipamentos, como bombas, válvulas, sensores, além dos tanques de cozimento. Então, por exemplo, nós temos aí um controle de nível de caldeira,
ok? Se na sua fábrica tem caldeira, então aqui vai uma parte de automação, instrumentação e controle, certo? Que nós utilizamos para caldeira. Então você imagina que nós temos que entender um pouco do inglês técnico, que é o inglês básico. Por exemplo, aqui nós temos um transmissor de nível, ok? Que é o LT, está em inglês, ok? Então, quando você vê o LT, a gente fala que é um transmissor de nível. Aqui nós temos um sinal de 4 a 20 miliamperes que está sendo utilizado no nosso sistema. A nossa variável que nós objetivamos aí no processo chama-se set point, ok? Então, esse é o valor do set point que nós devemos encontrar. Temos aí uma variável manipulada, né? Certo, né? A variável do processo também que utilizamos aí. E aqui nós temos que converter o sinal de pressão para a corrente elétrica de 4 a 20 miliamperes. Por exemplo, aqui eu tenho uma válvula de controle, né, que é um acionador pneumático de 3 a 15 PSI. PSI é a medição aí, né, da pressão, ok? Nós temos PSI e temos bar também, ok? Aí, neste caso aqui, ó, ele está passando de PSI, né, a pressão, para a corrente elétrica de 4 a 20 miliamperes. E aqui nós temos sistema de água de alimentação, certo? Do nosso sistema de controle de nível da caldeira tipo água tubular. Essa aí é uma foto ilustrativa que o professor Alan demonstra para vocês. É uma parte aqui que a gente passa para os alunos, que é para desenvolver aí numa linguagem que nós chamamos de linguagem ladder, que faz uma assimilação aí, mais próximo do comandos elétricos. Nós temos aí contatos abertos, contatos fechados e bobinas. Então, esse aqui, você imagina que é o nosso sistema estrela-triângulo. Se você é da área industrial, de instalação elétrica industrial. Agora, isso aqui é uma parte de automação de estrela triângulo, só que é com CLP. Essa linguagem que utilizamos chama ladder, que ladder em inglês significa escada. Então, aqui é como se fosse aqui degraus, né, que a gente vai utilizando no nosso sistema de automação. Do sistema estrela triângulo, que reduz aí aproximadamente 33% da corrente de partida do motor elétrico aí, nós temos aqui primeiramente aqui entrando o contator 1, contator 3, liga um temporizador, timer on delay, que nós falamos que é apenas um tempo, vai contar um tempo determinado por você de 5 a 10 segundos, vai sair o contator 3 e entrar o contator 2. Você pode notar que entra K1, K3 e o temporizador. Contou o tempo, ele abre aqui e fecha aqui. Fechando aqui, ele vai ligar o K2. Aí vai ficar K1 e K2, que é o sistema triângulo. Então, primeiro entra em estrela, que é 660 volts, e depois passa para triângulo, que no caso do estado de Goiás é 380 volts. Então, esse é o sistema que nós chamamos, que é utilizado aproximadamente aí na indústria, que é o diagrama ladder, ok? E aí, dando continuidade aí, ó, nós temos agora outro sistema aí, né, que é uma linguagem que nós chamamos Graph7. Também é o estrela triângulo, só que é em Graph7. Esse Graph7 se trabalha mais com figuras, certo? Então, é um sistema de linguagem aí que não é muito utilizado, mas mesmo assim, você trabalha aí, né, com sistema Graph7. Esse sistema Graph7 aí, você pode ver que a gente vai acionar o sistema estrela primeiro, vai contar um tempo, vai sair o estrela e entrar o triângulo, tá vendo aqui? E quando você quiser desligar, pressiona B0, que ela vai fazer o quê? Vai desligar todo o nosso sistema. Agora, professor, mas tem outro local assim que é utilizado, porque ele não é tão utilizado, né? Mas em determinados locais, pessoal, vou explicar para você. Nós temos, por exemplo, na fabricação do ketchup, nós temos o que nós chamamos receita. Então, você imagina que tem uma determinada receita que você desenvolve na sua linha de produção para fabricar o ketchup.
É para isso que utiliza aqui o nosso grafo 7. Você imagina que cada quadrinho desse aqui, você pode colocar a receita. Olha, nesse momento, insere aí no produto aí uma quantidade que é 10 gramas de sal. Ó, agora vai colocar um pouco de pimenta, vai colocar um pouco de açúcar. Então, aqui nesse sistema, grafo 7, você trabalha com o quê? Você trabalha com receitas. Aí eu falei para vocês sobre a receita do extrato de tomate, né? Agora nós temos a receita da maionese. A maionese, da mesma forma, tem outro sistema de receita onde você pode utilizar essa linha de produção, ok? Linguagem de programação Graph 7. Só que a mais utilizada é a linguagem de programação Ladder, ok? Aí nós trabalhamos com rede de comunicação. O que é essa rede de comunicação? Você imagina que eu tenho o meu computador e aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Eu tenho que pegar e montar uma rede, certo? Para passar o meu programa do computador para o meu equipamento, que nós chamamos aí a parte do hardware. Então você trabalha com software, que é o programa, e trabalha com hardware, que é o físico. Para me comunicar do software para o físico, certo? Para o hardware, eu preciso de um cabo. Então, por exemplo, nós utilizamos rede de comunicação Ethernet, que pega aquele cabo de internet, você conhece, certo? Que é com a ponta RJ45, conecto no meu CLP e conecto no meu computador. Aí eu faço download, down para baixo, load, carregar. Então, eu vou carregar esse programa para o meu equipamento e aí vou rodar esse programa, ok? Aí qual que é o detalhe? Detalhe que através da minha rede de comunicação eu consigo verificar todos os parâmetros do meu maquinário, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura e assim sucessivamente, ok? Essas aí são algumas redes de comunicação que utilizamos no mercado, como o Interbus, Open Modbus, DeviceNet, Profnet, só que a mais utilizada é essa aí que você está vendo, Ethernet, que aí a gente trabalha com este cabo de comunicação que eu falei para vocês, ok? Geralmente esse cabo de comunicação ele é mais reforçado, tá, pessoal? Ele é um cabo geralmente aí na cor verde, que as pontas de RJ45 são bastante reforçadas, ok? Porque vai para a área industrial, né? Que às vezes tem poeira, tem pó, tem óleo e assim sucessivamente, precisa aí de uma conexão mais eficiente. Então aí tem um exemplo aí de rede DeviceNet, FieldBus, né? Que comentei com vocês. E aí nós temos que nós chamamos de supervisor. Você imagina que esse CLP, inversor de frequência, nós temos em cada maquinário, nós temos o que nós chamamos aí de HM. Essa aí, HM vai mostrar uma fotinha aí, tá vendo aí? Certo? Que faz a simulação da nossa produção industrial.